Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma breve leitura do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto. Frustrações. Vez ou outra, te surpreendes em desânimo, acentuado ante as expectativas que não se confirmaram. O sonho afetivo que desvaneceu. O cargo profissional que não alcançaste. A viagem que não pôde ser realizada. Em meio a esses quadros, é comum repetirmos para nós mesmos que, se isso não houvesse acontecido, ou se aquilo não houvesse ocorrido, não amargaríamos o sabor da frustração. Entretanto, tenta acalmar a tua mente, a fim de meditares com mais clareza. Nem tudo o que almejamos convém a nós, espírito imortal, acentuando as situações dolorosas que resultam diretamente de nossas ações infelizes. Quase sempre, aquilo que consideramos infortúnio é, na verdade, amparo divino, em atenção às nossas necessidades evolutivas. Medita nisso e descobrirás, muitas vezes, que muitas de nossas expectativas de felicidade não passariam de convite ao comodismo e à inutilidade. Assim, segue adiante, fazendo o melhor que podes, sem aprisionar-te no passado, porque os resultados ficarão sempre por conta de Deus. Calma. Dúvidas te cercam? Evita a precipitação. Contrariedades te visitam? Ampara-te na paciência. Incompreensões te fustigam o coração? Usa o escudo da humildade. Haja o que houver, tenta manter a calma. Hoje, como amanhã e sempre, Deus agirá em teu favor. Que todos tenham uma ótima palestra, que assim seja. Ótima noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se bem, a casa é nossa, sejam sempre felizes nesse momento de harmonia, de paz e amor. Queridos irmãos, eu convido a todos para que possamos juntos fazer uma prece inicial. Quem domina as suas emoções, eu convido a fechar os seus olhos, levando o pensamento ao Mestre Jesus. Deus de amor e de bondade, que tudo pode e tudo faz, agradecemos a Ti, Senhor Deus, a Jesus, guia e modelo, que possa sempre nos auxiliar na nossa caminhada, que possamos chegar ao cume do que nos almejamos, estar lá contigo um dia, Pai, e receber sempre essa paz, a tua bênção, Jesus. Gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe querida, Mãe dos amores, Mãe das dores. Gratidão aos nossos amigos espirituais
o nosso anjo que está do nosso lado, com essa divina proteção, sempre com o amor de um irmão. A todos sempre estende a mão para nos apaziguar e nos dar o conforto. Muito obrigado, Senhor. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Em tudo que eu faças, que Deus te abençoe. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado. E obrigado a todos também. Sejam bem-vindos mais uma vez e seja feliz, meus irmãos. Uma ótima palestra a todos, hoje com a nossa irmã, a Jennifer do SEDAC. Uma ótima palestra para ti. Agora deu. Boa noite novamente. É uma honra ser convidada para expor aqui novamente. Agora eu peço que todos nós esqueçamos de todos os desafios que a gente teve hoje durante o dia, problemas no trabalho, problemas na família, que a gente deixe isso tudo lá para trás, porque esse momento agora é um momento com Jesus, que a gente veio aqui para buscar consolo, para buscar uma palavra amiga. E aqui a espiritualidade já preparou esse ambiente para cada um que está aqui. Cada um. Deus sabe da necessidade de cada um. Portanto, agora concentração na palavra de Jesus. O tema que eu escolhi é da obra Fonte Vivo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então a gente já sabe que o Espírito Emmanuel é relhada, né? Todo mundo sabe, conhece o Espírito Emmanuel, sabe que é da disciplina. Eu gosto da ordem, da obediência, do caminho do bem, é o que é o correto. Então, a gente vai fazer uma leitura juntos dessa parte e depois eu vou discorrer sobre isso. E disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos capítulo 19, versículo 2. Esta foi uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo aos discípulos. Então eu vou ler agora. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Tudo bem. Aqui alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável a algumas relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importante. Acolá, um enfermo que recebe o socorro da caridade e se declara um seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões do alívio físico.
Amanhã, todavia, eles ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos um grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque tiveram a solução para certos problemas aqui na luta material. Contudo, amanhã eles prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis. Acolhem novas enfermidades ou se perdem através dos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo, diz Emmanuel, continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito nós recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Que espécie de espírito nós recebemos? O da fascinação? O da indolência? O de uma pesquisa inútil? O da reprovação sistemática a experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé, ela representa frágil candeia, suscetível de apagar-se no primeiro golpe de vento. Esse aqui é o texto de Emmanuel. Então, a grande maioria de nós chegou até a fé, até a doutrina espírita, movida por alguma dor, movida por alguma saudade no peito, por um alívio da saúde, ou até mesmo por uma busca de respostas. São poucos os que nasceram em berço, da doutrina espírita. São poucos. A maioria de nós, tudo veio pela dor. Tudo veio pela dor. Então, a espiritualidade nos acolheu, correto? Ela nos acolheu, com amor. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo fez há 2000 anos, ela ecoa na nossa alma até a presente data. O que é que mudou em você depois que você passou a crer? O que é que mudou depois que você passou a crer? Mudou algo? Então eu vou falar sobre a ilusão da fé de milagre. A ilusão da fé de milagre. Emmanuel nos lembra que é muito fácil crer quando o alívio vem. É muito fácil crer quando o alívio vem. É fácil dizer eu tenho fé quando o parente melhora, quando a dor passa, quando a mensagem consoladora, aquele sinal, aquela mensagem consoladora vem, é muito fácil de crer. Mas e quando a tempestade volta? E quando a tempestade volta, que você nem percebe que está passando pela provação, nem percebe, e a tempestade volta. Quando aquele parente difícil, quando aquele parente viciado em drogas, viciado em álcool, aquele parente irritadiço, aquele colega de trabalho, aquele chefe, quando vem de novo com palavras, quando vem com comportamentos ruins, quando vem com comportamento inadequado, e quando a dor reaparece amanhã, aquele colega difícil. Se a nossa fé depende apenas do milagre da vida material, a nossa lâmpada, ela é frágil demais.
Na primeira ventania da vida, na segunda ventania da vida, a chama vai apagar. Então, que tipo de espírito nós temos recebido ao dizer que cremos? O espírito da cobrança? O espírito da reclamação? O espírito de ficar murmurando? O espírito da revolta? Do medo? O da preguiça de mudar nós mesmos? É isso que Emmanuel vai falar. O da preguiça de mudar nós mesmos. Então, uma fé real e uma fé fantasiosa. O confronto quando você pede milagre e você se torna um milagre. Olha a diferença, você pede milagre e você se torna um milagre. Nós passamos uma vida, anos, pedindo que o Cristo, ele mude o nosso marido, que o Cristo mude a nossa esposa, que ele mude o nosso chefe, que ele mude a nossa saúde, que ele mude o nosso colega. Pedimos que a espiritualidade resolva todos os nossos labirintos. Mas o Espírito Santo, que é a presença da luz, a presença da paz divina em nós, é a paz em nós, ela só entra quando nós abrimos o espaço. Receber o Espírito no ato de crer significa: eu continuo com dores, mas agora eu não firo mais ninguém, nem a mim mesma. Significa que o problema na minha casa, ele continua, mas o meu tom de voz mudou. O meu tom de voz mudou. Silencie, silencie. Pacificamente. É um silêncio construtivo. Não é silêncio submisso, é um silêncio construtivo. Você está se moldando, você está se dominando. Para poder conversar na hora correta, da forma devida. Significa que a prova é difícil, mas eu parei de ficar indagando. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Esses dias tinha uma amiga minha, encontrei ela, falou: não, eu devo ter colado chiclete na cruz. Sério? Então, assim, todos nós passamos dificuldades. Todos nós. O que eu fiz para merecer isso? Reclamar, reclamar, reclamar da vida, reclamando. Então, parar de fazer isso e passar a agradecer pela oportunidade de aprender. Difícil, né? Verificar isso nesse momento, no momento da prova. Se a nossa fé, ela só serve para nos dar alívio físico momentâneo, nós continuaremos insatisfeitos e ainda nós continuaremos desesperados. Desesperados. A verdadeira fé, ela não muda o mundo ao nosso redor num passe de mágica. Ela muda a forma como o nosso coração encara o mundo. Então, aqui, o pedir, por exemplo, um milagre, uma fé infantil. Na visão espírita, a busca pelo milagre exterior, ela costuma vir de uma fé imatura, uma fé infantil. É quando olhamos para Deus e para a espiritualidade como um balcão de atendimentos.
ou uma farmácia de plantão. Agora vocês imaginem aqui um balcão, a espiritualidade aqui e vocês aqui pedindo: remova a doença, afaste o parente difícil, resolva minha dívida, traga paz para eu não me incomodar mais. E aqui está o balcão e todos esses pedintes. Me dê paz, afasta aquele parente difícil, afasta aquele chefe difícil, resolva minha dívida. Esse é o balcão de pedintes. Sem se incomodar 1 milímetro, sem que precisemos mudar 1 milímetro do nosso comportamento. 1 milímetro. A gente pede, é um balcão de atendimento e a gente não quer mudar 1 milímetro. Quer continuar na mesma. Quando o milagre não acontece do jeito que nós queremos, aí vem uma decepção. Aí vem a tristeza. Como a gente queria, não aconteceu. Aí desmorona, se decepciona com a fé. É o que Emmanuel aponta, que a pessoa ela recebe o alívio imediato, mas no primeiro golpe de vento ou no segundo ela volta a duvidar. Porque a fé dela, ela dependia de um resultado material. E o se tornar um milagre? Se tornar um milagre. Isso é o salto da fé passiva para uma fé ativa, uma fé raciocinada. É entender que o Evangelho, ele não veio para mudar as circunstâncias do mundo. Ele veio para mudar o homem que enfrenta essas circunstâncias. Compreenderam? Ele veio para mudar o homem que enfrenta essas circunstâncias. Quem faz, por exemplo, quem faz o Evangelho nos seus lares? Quem faz o Evangelho nos lares aqui? Quem faz? Vamos lá. Sinceridade, hein? Espiritualidade está vendo. Se vocês soubessem o poder, a magnitude do Evangelho no lar. Eu faço todo santo dia em casa. Já teve vez de fazer 3, 4 vezes por dia. Por dia. Da verificação dos nossos pensamentos negativos, alguma angústia, corra para o Evangelho, santo remédio. O poder que tem disso dentro de uma família, orando junto, então, nossa, coisa mais linda desse mundo. Então, o milagre não é a dor sumir, é você continuar com a dor e ainda assim conseguir não ser amargo com você e com quem está ao seu redor. Olha a importância disso. O milagre não é a dor sumir, é você continuar sentindo a dor e ainda assim você conseguir não ser amargo, não ser uma mulher amarga e muito menos amargo para quem está ao seu redor, quem ama você, quem nos suporta. Muitas vezes nós pedimos a Deus que mude a atitude do outro e a resposta do alto é nos dar paciência para suportar essa pessoa. É assim que funciona. O milagre não aconteceu no outro. O milagre aconteceu em nós, que deixamos de reagir com indignação, nós deixamos de reagir com rispidez, com insensibilidade. Insensibilidade, gente. Com respostas ríspidas, agressivas, desnecessárias, que contamina, estraga até um dia. Uma palavrinha mal dada de manhã cedo é capaz de estragar o dia da pessoa, até se reformar, até se desculpar, até
o cuidado na palavra. Se não tem nada de bom para falar, aprendamos a fechar a boca. Então, ser um instrumento, em vez de esperar que os espíritos amigos eles venham pacificar o nosso lar, nós nos tornamos um ponto de paz da casa. Fácil? Fácil ser um ponto de paz em casa? Não, né? Ah, eu sou a paz em casa. Misericórdia. É assim. Então nós nos tornamos a prece atendida para alguém. A verdadeira cura, o espírito doente, ele pede a cura do corpo físico. Um espírito doente, ele pede a cura do corpo físico. O espírito que está desperto, ele pede a cura da sua impaciência. O espírito desperto, ele pede a cura do seu orgulho e do seu egoísmo. Quando o homem se renova por dentro, os seus fluidos se modificam. A sua vibração, que são fluidos, seus fluidos eles modificam. O ambiente ao seu redor, ele se transforma como por um milagre. Então, aqui uma metáfora, pedir um milagre é como você se sentar na beira da estrada, orar para que Deus nos leve ao topo da montanha, sem que os nossos pés se sujem muito de poeira, sem que a gente se canse muito. Mas eu quero estar lá no topo. Mas assim, dá para não sujar muito o pé? Dá para ser mais leve? A gente não quer. A gente não quer. Então, se tornar esse milagre, por outro lado, é calçar o sapato da resignação, levantar-se da beira da estrada e subir a montanha, passo a passo, passinho por passinho. É descobrir que Deus, ele não nos tira da tempestade. Ele nos dá a força interna para andar por cima das águas. É isso que acontece, não é? Você está no sufoco, você tem que passar por aquele sufoco, mas Deus te dá a força divina, a força, aquela força interna de você superar, de você passar por aquela provação. Como faz o Haroldo, passei, mais uma, essa já foi, passei. Então, quando nós paramos de exigir que a vida nos poupe, quando a gente para de pedir, de exigir que a vida nos poupe e começamos a agir com amor, apesar de tudo, nós deixamos de ser os pedintes da fé e nos tornamos a própria luz de Jesus, acesa no mundo. Fácil, né? Fácil, né? De ser essa luz acesa no mundo, né? Então, aqui, vocês imaginem o quadro, aqui o balcão de novo. Aqui está a espiritualidade. Aí você vem aqui na frente e pede: eu sou paciente. O outro de lá: eu sou compreensiva. O outro daqui: eu quero agir com amor sempre. Então nós nos tornamos um milagre. Eu quero ser paciente. Eu sou paciente. Essa é a diferença de ficar pedindo um milagre e de ser um milagre.
Quando o apóstolo Paulo ele perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E quando Emmanuel nos provoca perguntando se a nossa fé é apenas uma lâmpadazinha frágil que apaga no primeiro vento, que apaga no segundo vento, eles estão nos fazendo o mesmo convite que um homem simples de Assis ele entendeu há séculos. Quem é que veio de Assis? Alguém sabe? Quem é que veio de Assis? São Francisco. Já ouviram a oração de São Francisco de Assis? Todos nós aqui, 90% conhecem. Todos nós conhecemos a oração de São Francisco de Assis. Muitos de nós aqui, nós cantamos. Nós vamos cantar daqui a pouco essa música. Nós cantamos. Nós amamos aquela música. Alguns de nós têm até quadro em casa. Vai na casa da avó, tem até quadro da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Senhor, tem até quadro pendurado assim. E olha que ele acha lindo, é lindo. Mas reparem na genialidade de São Francisco de Assis, nessa prece. Francisco de Assis, ele não pediu milagres para Deus. Ele não foi pedir milagres para Deus, São Francisco de Assis. Ele não disse: Senhor, tirai o ódio do mundo. Ele não disse: Senhor, trazei a paz para minha casa. Senhor, curai as minhas feridas. Senhor, fazei com que as pessoas me amem. Fazei com que as pessoas me compreendam. Ele não fez isso. Essa seria uma fé infantil, que só pede o alívio exterior. Francisco de Assis, ele olhou para o alto e ele disse: Senhor, fazei-me. Pode colocar a música ali, por gentileza? Senhor, fazei-me. Todos agora em concentração, que eu vou colocar uma música para a gente cantar. Vamos prestar atenção na letra e entrar em conexão com Jesus Cristo, entrar em conexão com essa sintonia e a espiritualidade que já deixou tudo preparado. Cada um que está aqui hoje vai sair com a tarefinha na mão. Oi? Pode apagar a luz. Aqui. Quem sabe canta junto. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Por quê? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda. Falem. Lindo. Se você tem um e-book e um curso barato, Então, vou pegar o óculos que a idade chegou. Então, onde houver ódio, quem vai levar o amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, onde houver ódio, eu leve o amor. Eu não vou esperar o outro me amar. Eu serei o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu não vou esperar o pedido de desculpas. Eu serei a misericórdia. Eu perdoarei. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Eu não vou alimentar a fofoca na família. Eu não vou alimentar a fofoca no trabalho. Eu serei o ponto de paz. Eu serei o ponto de paz. Silencie. Às vezes é constrangedor porque você sente que a pessoa que está contando uma fofoca, ela está esperando até um aval seu, esperando alguma coisa, alguma palavra, algum comentário seu. Mas aprendamos a silenciar. Aprendamos a silenciar. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Aqui tem a história, eu já estou me postergando já, mas está indo para o final. Tem a história que eu lembro do Haroldo contou numa palestra da irmã do Chico. A irmã do Chico Xavier, que, vou contar rapidamente, que ela recebia visitas na casa dela, e o Chico vendo tudo aquilo lá, o Chico via tudo aquilo lá e falava: irmã, vamos fazer o seguinte, você vai colocar água na boca. Você vai colocar água na boca quando alguém vir fazer fofoca na sua casa. Aqui em casa, você vai colocar água na boca. E aí a pessoa, você não vai falar nada. E ela fez, tá bom, Chico, vou fazer. E ela pegou, chegaram as pessoas. E aí chegaram as pessoas na casa dela e começavam a falar: tu viu, o fulano fez isso, o fulano fez isso, o ciclano. E ela com a boca cheia: o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, o beltrano fez aquilo. E ela fazia:
O Chico vendo aquilo, irmã, não tá dando certo. Não tá dando certo. E aí, isso tem que parar. E o que ela fez? Como ela vê que ela não conseguia sozinha, ela colocou uma faixa. O Haroldo contando que foi lá na casa e viu uma faixa na cozinha gigantesca. Não falem da vida de ninguém aqui em casa para mim. E assim deu uma parada. Então, São Francisco de Assis continua: onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu não vou reclamar da escuridão do mundo, eu não vou colocar mais lenha na fogueira, alimentando as trevas. Sabe aquela palavrinha que você vai falar na hora do fuxico? Aquela palavrinha que você vai falar vai ajudar? Vai auxiliar? Ou vai colocar mais uma gotinha de gasolina nessa lenha? Emmanuel mandava pro Chico lá dentro do avião: cala a boca, seja um exemplo. Você acredita na eternidade? Lembra do filme Nosso Lar? Então assim, silencie. Isso sim é se tornar um milagre. Isso sim é se tornar um milagre. Francisco de Assis, ele entendeu que o Espírito Santo, ele não é um fenômeno exterior que vem resolver os nossos problemas materiais. O Espírito Santo é essa força divina que desperta dentro de nós. Quando paramos de pedir para ser consolados e nós passamos a consolar. Quando paramos de exigir sermos compreendidos e passamos a compreender. Quando paramos de mendigar ser amados e passamos a amar. Servir ao outro. E a relhada na terra vem. Eu falo sempre assim, o relho vem. Devemos ter fé, devemos confiar e devemos entregar a Deus. Devemos ter fé, devemos confiar e devemos entregar a Deus. Isso até me fez lembrar a história, já passando para o final, do Chico, da parte de confiar e entregar para Deus. Lembra de Chico, quando o homem chegou com uma arma de fogo para matá-lo? O homem estava com a arma de fogo ali para matar ele. Eu vou te matar, Chico, eu vou te matar. E o Chico, naquela calmaria que ele falou: meu irmão, se for da vontade de Deus, o que eu posso fazer? E o homem começou a tremer. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós temos que aprender a entregar, nós temos que aprender a confiar no processo e entregar para Deus, porque Ele tudo sabe, absolutamente tudo é Ele que sabe. Então a gente tem que entregar e continuar no caminho correto. Na próxima vez que a tempestade bater a sua porta, então não peça para Deus para que pare o vento. Peça a Ele a coragem de dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz neste momento. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Mudar não é virar um santo da noite para o dia. Essa santificação que Emmanuel, que o Espírito Emmanuel ele fala, é o esforço diário de pelo menos 1% melhor do que a gente foi ontem. 1% melhor do que fomos ontem. É chegar em casa hoje e não responder a provocações. É olhar para a nossa ferida e dizer: Pai, eu não entendo essa dor, eu não estou entendendo essa dor, mas eu confio no Teu amor. Eu confio e eu entrego e eu vou continuar no caminho do bem, no caminho correto. Eu confio.
É transformar a nossa fé nessa candeia apagada num farol de paciência para quem convive conosco. Era isso hoje, meus irmãos. Adoro estar aqui, me convidem mais vezes. Que assim seja. Obrigada. Em primeiro lugar, nossa gratidão a Jennifer pelas suas palavras, pela sua fala, e falou do nosso irmão Francisco. Não posso deixar de falar também esse irmão que é o nosso patrono da nossa casa, São Francisco de Assis. Então convido a todos, nesse momento, que levamos o pensamento a Deus mais uma vez e agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite linda. Que São Francisco de Assis derrame as suas luzes, esse espírito puro e honrado, que a todos estende a mão, sempre com amor de irmão, e que venha nos auxiliar com a tua graça de luz, derramando a tua luz sobre cada um de nós, e que os nossos pensamentos vão até os lugares que nós levamos à mente, em casa, ou nos hospitais, nos albergues, embaixo da ponte ou na rua, ou aonde o pensamento for. Que o nosso irmão mereça essa luz. Com certeza ele recebe, porque os pensamentos viajam, meus irmãos. Querer é poder, e que possamos viajar junto com esse espírito de luz, através do Mestre Jesus. Obrigado, São Francisco de Assis, por ser o nosso patrono. Muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair tentação, mas livrai-nos, Senhor, sempre nós dos males, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. E assim, Senhor, muita gratidão a Ti, Deus de amor, Jesus irmão, Maria mãe, Francisco patrono. Muito obrigado, irmãos. Uma ótima noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Muita luz. Muito obrigado. Que assim seja.